Olá, eu sou Edna Valéria do canal Está na Bíblia e hoje nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa campanha que a gente está fazendo diariamente. Estamos falando sobre Neemias, então eu já peço que você esteja aí conosco, se inscreva no canal, vamos participando, não é? Porque está muito bom. Nós já estamos fazendo desde o primeiro capítulo. Hoje nós estamos na parte em que Neemias ele vai conhecer o seu local de trabalho. Por quê? Porque ele recebeu uma convocação de Deus para restaurar as muralhas de Jerusalém. Só que desse período em que ele sente no coração dele a testificação para ir lá fazer esse trabalho, muitas coisas aconteceram nesse tempo, nesse interim. Ele teve ali a proposta do rei, ele teve a ajuda, as cartas, que o rei permitiu que ele levasse para apresentar os governantes da cidade. E a gente entende toda a visão, toda a missão de Neemias como uma missão de recomeço, Era um tempo de recomeçar. E eu costumo dizer que Neemias não somente restaurou as muralhas, mas ele restaurou muita coisa, a forma cultica, a parte da adoração, da santificação, a parte da leitura das escrituras. Então, muitas coisas foram resgatadas, a unidade, o trabalho, o serviço, a luta veemente com o inimigo, porque nesse capítulo 2 de Neemias, nós vamos ver que logo então, quando ele recebe as condições que eram as cartas e toda a provisão para estar fazendo esse projeto, ele parte para lá e não fala com ninguém. Ele simplesmente ele faz uma pesquisa de campo no local, E isso ensina para a gente muita coisa. Esse tema, falar de Neemias, já nos remete o querer de Deus para nós nesses dias no qual nós estamos vivendo. Então, um recomeço. Olha, com essa pandemia, quantas coisas surgiram, quantas oportunidades surgiram. Algumas pessoas estão entendendo como um tempo de derrota, mas outras como um tempo de muita vitória. Por quê? Porque sempre é tempo para recomeçar. Bom, Neemias, quando chegou lá, o que ele viu não foi uma visão muito boa, Ele não foi chamado para um trabalho leve, para um trabalho suave, não, ele foi chamado para um trabalho pesado. Quando ele chegou lá, ele deparou com muitos entulhos, os entulhos da cidade, e aquilo ali traz um impacto, Quando a pessoa, imagina, quando a gente vê as notícias aí das catástrofes, isso ali traz um desconforto para nós, porque a gente tem uma visão, uma lembrança de uma cidade edificada, erguida, e de repente a gente vê tudo derribado, pessoas perdendo coisas, morrendo. Então não é uma visão muito boa, e diga-se de passagem que também não são todas as pessoas que são chamadas para esse desafio. Por quê? Porque Deus conhece os corações, e ele sabia que Neemias poderia levar adiante esse projeto. Então, olhar para o lixo, para o entulho da cidade, nos move a olharmos também para possíveis situações que estão nos desgastando em nossa vida. Não é só olhar o lixo da cidade, mas às vezes olhar para a nossa própria vida e ver o que está ali meio bagunçado. E a gente não pode carregar essa bagunça, a gente não pode conviver com isso. A gente precisa arrumar, a gente precisa jogar fora o que não está servindo. Por quê? Até porque insistir em carregar tais coisas pode trazer um transtorno muito maior, E a gente vive muito pouco, não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Então, quanto mais nós nos livrarmos dessas coisas desconfortáveis que prendem a nossa vida, que amarram a nossa vida, melhor será, porque nós vamos ter mais tempo livre para adorar, para buscar, para servir, para buscar o Senhor. E Neemias, ele recebeu a convocação de Deus, e aí então ele foi conhecer o lugar do seu trabalho.
mas ele não falou nada para ninguém, nada. E isso mostra para nós também uma grande lição, que às vezes nós estamos boca aberta, nós falamos muito e compartilhamos com pessoas que não estão conosco na visão, nem orar pela nossa vida ora, e às vezes a gente confidencia coisas que aquela pessoa não está preparada para ouvir e às vezes sai falando, sai abrindo para outras pessoas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Neemias nos ensina isso aqui, que ele foi lá, ele andou para lá, andou para cá, subiu a rua, desceu e calado, não comentou nada com ninguém. Ele nos ensina a silenciar em alguns momentos. Silenciar é muito importante. Nós temos segredos com Deus, não é? Na nossa dinâmica de oração, a gente aprender a ter dinâmica, a ter segredo com Deus. E Neemias olhou os entulhos, como eu falei anteriormente, não foi uma visão muito boa, mas algo impactante. Ali, logo de cara, ele viu que ele iria trabalhar bastante e também iria mobilizar um povo, um grupo, para que estivesse com ele. E ele encarou aquilo ali com muita dignidade. Ele não fugiu, ele não medrou, não amarelou, não roeu a corda. Eu estou usando termos que a gente usa no nosso dia a dia. Então, isso nos ensina também que se a gente tem um problema, a gente tem que resolver logo aquilo. Não dá para ficar guardando, amarrando aquilo por muito tempo. Essa experiência de Neemias ensina pra gente tudo isso. Então, eu quero que você dê uma olhadinha nesse texto, leia com calma, tá? E dá uma olhadinha na postura dele e vamos perceber esse gesto dele andar, olhar o lugar e estar no projeto, mas não comentou nada com ninguém. Ele e Deus apenas. Tá bom? Isso é muito importante. Então a gente vai ficando por aqui hoje. Quero, nesse dia de hoje, apenas traçar esse perfil de Neemias que fez toda a diferença, né? Ele, quando voltou para casa, para o seu aconchego do lar, para descansar, ele pôde ter uma visão realmente do trabalho que ele teria ali. Com certeza o Espírito Santo falou ao coração dele, foi preparando, foi dando as ideias, as dicas e dando a direção, que é o que a gente precisa, direção de Deus para a nossa vida diária. Tá bom? Então é isso aí. Quero te encontrar no próximo vídeo. Nós vamos dando sequência e assim a gente vai prosseguindo. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que está se inscrevendo no canal. Glória a Deus por isso. Vamos ficar juntinhos aí compartilhando da palavra de Deus, tá bom? É isso aí, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Olá, eu sou Edna Valéria do canal Está na Bíblia.